Por que monitorar? Somente para acompanhar a recuperação? Então, o monitoramento ele nada mais é do que acompanhamento da recuperação? Isso é monitoramento da carga? Não, não é. O monitoramento da carga é mais do que acompanhar a recuperação. O monitoramento da carga é eu entender que existem princípios do treinamento esportivo que eu devo respeitar. E ele me obriga a respeitar, porque eu olho para um gráfico e sei se eu estou atendendo ao princípio da sobrecarga. Eu estou desafiando os níveis atuais de aptidão e desempenho para induzir melhorias compensatórias, eu estou aumentando a carga ao longo do tempo e isso está gerando aumento de performance? Ou eu estou gerando sobrecarga excessiva para ele perder performance, necessitando de um descanso maior? E aí eu estou atendendo o princípio da progressão? À medida que o meu indivíduo melhora desempenho, eu gero cargas cada vez maiores, cada vez mais fortes, para que ele continue se adaptando ao longo do tempo? Ou esse indivíduo que treina comigo há 1, 2, 3 anos, eu melhorei ele ali o desempenho nos primeiros meses e depois esse desempenho nunca mais melhorou? Talvez eu nem saiba, porque talvez eu mal faça avaliação, não acompanhe a evolução de performance. E aí, como é que você garante que você progrediu, que você gerou progressão todo o tempo que ele treinou contigo? Como é que você garante que você não perdeu tempo? Eu atendi o princípio da especificidade, eu sei em cada fase do treinamento qual foi a mudança de proporção de treinamentos gerais para treinamentos específicos para o indivíduo que compete atender ao aumento da especificidade ao longo do treino do tempo, ou eu só prescrevo o específico e esqueço que treinamentos gerais também me ajudam a atender um outro princípio chamado princípio da variabilidade, que me ajuda a variar a carga para que esse indivíduo consiga treinar e recuperar outras fibras, outras unidades motoras, outros sistemas fisiológicos, mesmo treinando. E mesmo assim, ao longo do tempo, quando eu paro para olhar os gráficos, eu consegui verificar que eu aumentei a especificidade. Sabe como é que você verifica isso? Quando você registra os meios de treinamento que você prescreve. Quando você vê um gráfico ao longo das semanas mudando a escala de predominância. Essa semana, 60% foi treino de judô e 40% foi treino de força, de número de sessões. Na semana seguinte, saiu de 60% de treino de judô para 80% de treino de judô e só 20% de preparação física. Na outra semana, o cara ia competir, foi só judô, 100% de especificidade. Se for corrida, se for maratona, pense em via energética, por exemplo. Para o maratonista é muito importante ele ficar ali próximo da zona do limiar, que permite ele percorrer longas distâncias numa intensidade elevada. Como é que você controla essa evolução percentual do tempo no que é o mais específico, que seria a intensidade próxima ao limiar para ele? Você acompanha essas diferentes proporções? Então, o monitoramento nada mais é que você acompanhar e ver os princípios do treinamento esportivo sendo aplicados na prática. Reversibilidade. Você garante que alguma carga que você aplicou não fez o indivíduo perder desempenho ao longo das semanas? E quando ele perde desempenho, o que você fez para corrigir isso? Individualidade biológica. O mesmo treino, 7 km a 60% da frequência cardíaca máxima, para um determinado indivíduo com histórico de treinamento e com características de fibras de velocidade, pode gerar uma carga interna muito maior, um desgaste fisiológico pós-sessão muito maior do que para um indivíduo que tem uma maior proporção de fibra do tipo 1, onde esse treino de 7 km a 60% da frequência cardíaca máxima é irrisório, é estímulo débil. Como é que você controla esse princípio da individualidade biológica? Monitorando a carga. Aí tem um princípio da periodização, que eu nem considero como um princípio, mas você deve enxergar tudo isso num processo. Se você não enxerga um processo ao longo das semanas, você prescreve exercício, prescreve treinamento, olhando única e exclusivamente como ele está naquele momento. E no máximo, uma ficha do mês, que ele fez na última ou nos últimos 15 dias. Se você prescreve dessa forma, eu tenho que te dizer que você pode estar errando. Eu tenho que te dizer que você precisa enxergar mais a longo prazo, porque a adaptação é a longo prazo. Um VO2 precisa de em torno de 4 a 5 semanas para gerar 5%, 6% de melhora. Mas 5, 6% de melhora no VO2 já é suficiente para o indivíduo ter uma boa performance ao longo do tempo?
Eu quero que ele melhore 10, 15%. Né? Acima disso já é talvez desafiar um pouco os limites genéticos dessa variável. Eu consigo enxergar, e eu fiz isso, eu acompanhei isso na prática. Uma equipe de futsal que ao longo de uma temporada eu tive atletas que evoluíram 30% no desempenho de salto, 30% no desempenho de potência ao longo de um ano. 30%, gente, é bom pra caramba, né? Quer dizer que a gente acertou. Mas ao mesmo tempo me assusta, porque se um atleta de alto rendimento melhorou 30%, quer dizer que nos últimos anos ele ficou tão distante da melhor performance dele, ou seja, ele poderia ter alcançado a alta performance tão mais cedo do que o que ele estava agora. E aí eu te pergunto, você tem um hábito de acompanhar o que o seu sujeito responde ano a ano, como ele responde ao longo de uma temporada? Se um dia tiver cair na sua mão a preparação de um atleta de um ciclo olímpico, que você precisa pensar na preparação dele, não anual, mas ao longo de 4 anos, você sabe quanto que ele precisa evoluir de performance ao longo de cada ano para ele chegar na alta performance lá no dia dos Jogos Olímpicos? Então isso é pensar de uma maneira voltada para alta performance, não a alta performance do sujeito, mas a tua alta performance profissional. Como é que você pensa treinamento de uma maneira extremamente complexa e sai do que é essa zona de conforto, essa zona comum de pensar treinamento dia a dia de uma maneira simplista. A gente tem que pensar de uma maneira cada vez mais complexa.